Paz do Senhor, irmãos e irmãs, né? Estou muito feliz de ter sido convidada para participar dessa série que fala a respeito do equilíbrio emocional, personalidade transformada pelo fruto do Espírito, baseada no livro da doutora Elaine Cruz. E eu fui convidada para falar a respeito do fruto da fidelidade e sobre medos e fobias. E eu quero começar aqui falando sobre esse fruto tão importante nas nossas vidas, que é o fruto da fidelidade. Esse fruto, irmãos, ele é o fruto da fé e ele aponta para a fidelidade divina, tá? Que é o amor leal de Deus por nós. E aí a gente precisa sempre se lembrar que se nós pensamos em fidelidade humana, nós sempre vamos ver algo que provavelmente vai nos decepcionar, porque o ser humano, na maioria das vezes, ele não consegue ter essa atitude de fidelidade. Porém, se nós olharmos para Cristo, né, a gente vai ver que Ele é o único que não tem como nos desapontar, né? O Senhor, Ele não nos desaponta. Uma coisa interessante que a gente precisa compreender é que todos nós precisamos frutificar a fé. E por quê? Porque essa é uma das formas, é uma das virtudes do fruto do Espírito. E aí, para a gente frutificar essa fé, né, para que o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito estejam sobre mim e sobre você, nós vamos precisar esquecer a questão humana. Por que a gente precisa deixar de lado o que nós pensamos a respeito das emoções humanas, né? Porque se eu fico ligada apenas à questão humana, eu volto a me decepcionar, né? E a gente se decepciona porque nós confiamos muito, né? Nós somos tendenciosos a acreditar. E isso às vezes nos decepciona. Às vezes é modo de dizer, né? Porque quase sempre nós vamos nos decepcionar, né? Quando a gente acredita demais no outro, nós vamos nos decepcionar, porque as pessoas, elas são falhas. Se a gente olha para si mesmo, né, para nós mesmos, e conseguimos visualizar as falhas, nós vamos ver isso também nas outras pessoas. Assim como a gente consegue perceber que humanamente falando, a gente não conseguiria desenvolver o fruto da fidelidade, as outras pessoas também. Por quê? Porque a fidelidade humana, ela é frágil comparada à de Deus. Sempre falhamos, e eu vou colocar aqui algumas situações em que talvez a gente não pense tanto, mas que com certeza há falhas. Então, nós falhamos no papel de mãe, né, várias vezes. É claro que na maioria das vezes é querendo acertar, mas nós falhamos, né, no papel de pai, na questão do cônjuge. Nós somos falhos nessas nossas relações humanas, né? Só o Senhor, Ele consegue ser essencialmente fidedigno. E aí eu lembro do Salmo 119, né, versículo 90, que fala sobre a fidelidade do Senhor. Essa fidelidade de Deus, o que ela vai fazer conosco? Ela vai nos constranger a ter uma vida de fé. Quando a fidelidade do Senhor nos constrange a ter uma vida de fé, o que acontece? Nós vamos conseguir frutificar na fidelidade. Então, o segredo, irmãos, é nós olharmos para o Senhor. É nós observarmos essa fidelidade de Deus para conosco, porque o Senhor é fiel conosco, mesmo quando nós somos infiéis. E aí, essa fidelidade do Senhor, ela nos constrange a ter uma vida de fé, porque aí nós queremos honrar a Deus, né, por ser fiel conosco. E quando nós tentamos ter essa vida de fé, a gente começa a frutificar nesse fruto que é a fidelidade. Muitas pessoas na Bíblia, elas conseguiram isso, né? Se você vai lá no livro de Hebreus, nós temos lá a galeria dos heróis da fé, né? Várias pessoas conseguiram, pessoas, né? Seres humanos como eu e você. E eu acredito que o Senhor deixou ali justamente para que quando em algum momento nós pensemos que é humanamente impossível,
a gente olhe, né, para essa galeria e diga, não, é difícil, mas é possível, principalmente se nós fizermos o que eu falei anteriormente, né? Nós deixarmos com que a fidelidade de Deus nos constranja a ter uma vida de fé, e aí a gente começa a frutificar nesse fruto da fidelidade. Para isso, irmãos, é importante que a gente entenda o seguinte, que quem decide pela fidelidade vai demonstrar maturidade. Então, quando eu e você, nós decidimos a ter uma vida de fidelidade, nós estamos mostrando maturidade espiritual, né? A gente mostra que entendeu que como cristão nós precisamos desenvolver os frutos, o fruto do Espírito, né? Que no caso que a gente está falando é o da fidelidade. Você sabia que é o fruto da fidelidade que nos faz permanecer tendo fé nas pessoas? Se a gente olha para as ações humanas, né, para o que as pessoas podem fazer conosco, com a confiança que nós depositamos nelas, provavelmente a gente vai se frustrar, vai se entristecer, mas quando a gente está dentro desse processo aqui, ó, de frutificar na fidelidade, a gente começa a ter cada vez mais fé e permanecer em fé nas pessoas. Vou falar alguns exemplos aqui. Uma mãe que sempre olha com um olhar de fé para uma filha que talvez tomou uma decisão errada, para um filho rebelde, para um cônjuge que talvez assim não esteja sendo totalmente amoroso ou totalmente fiel. Quando nós estamos dentro desse processo do fruto da fidelidade, a gente consegue dar um pouquinho mais de fé e confiança nessas pessoas, né? E aí a gente está mostrando o fruto da fidelidade em nós, né? Nós estamos mostrando isso a partir do momento que a gente vai confiando mais nessas pessoas, né? Na forma como a gente deposita mais fé nessas pessoas. Para isso, irmãos, é necessário que a gente acredite, haja e espere, principalmente com as pessoas com as quais nós temos um voto, uma aliança. Então, eu vou dar muito exemplo aqui do casamento, né? Os cônjuges. Nós temos um voto, nós temos uma aliança, e biblicamente falando, é uma aliança inquebrável, né? Então, nesse processo do casamento, nós temos condições sim de frutificar na fidelidade, né? E de acreditar, né, na pessoa, agir, porque quando a gente começa a acreditar, a gente também está tendo uma atitude de ação, e esperar que essa pessoa ela corresponda ao que você realmente dimensionou para ela, né? Uma das características do fruto da fidelidade é justamente acreditar e agir. Então, quando nós depositamos crédito, né, quando nós acreditamos, confiamos e agimos, principalmente nessas relações em que nós depositamos um voto, em que nós fizemos uma aliança, nós estamos sim tendo características desse fruto da fidelidade. Então, quer dizer que nós estamos conseguindo frutificar na fidelidade. Um outro ponto interessante de a gente falar, principalmente pensando na temática do que a doutora Elaine Cruz comenta, são sobre as amizades, né? As amizades leais. Já que a gente está falando de fé, fidelidade, a amizade é um lugar onde a fidelidade ela é constantemente provada, né? E ultimamente a questão da amizade, gente, tem sido rara e trabalhosa, né? Você pode contar nos dedos das mãos, talvez durante uma vida inteira, quantos amigos realmente você tem. E isso contando com família, né? Então isso demonstra o quão difícil é nós realmente termos muitos amigos. E também porque é uma relação trabalhosa, é uma via de mão dupla. E ultimamente eu vejo assim que as pessoas elas têm esquecido disso, né? Da mesma forma que eu desejo fidelidade, confiança,
respeito, como que eu posso dizer aqui? Relações pessoais, né? Da mesma maneira que eu quero que essa pessoa se aproxime de mim, que ela esteja ali pronta, solícita, eu também tenho que estar assim. É uma via de mão dupla, né? Talvez seja por isso que a gente tenha tido tanta dificuldade de realmente nutrir essas amizades. Na realidade é isso, nós precisamos entender que as amizades, elas são nutridas, né? Eu preciso nutrir essa amizade, eu preciso regar essa amizade. Não tem como a gente esperar só que um lado faça. É importante que o outro lado também faça. E isso é uma forma de você ser fiel àquele sentimento, àquele compromisso que um dia as duas pessoas ali, elas puseram, não assim no sentido de pôr à mesa, mas o que fez com que elas se aproximassem, né? Você dedicou um tempo, né? Você se comprometeu de certa forma a ter alguém como seu amigo. Então é importante que a gente entenda que eu preciso sim regar, né? Se eu não rego, essa amizade ela morre, né? E que isso precisa ser mútuo. Da mesma maneira que eu preciso fazer, é importante que o outro também faça comigo, porque eu também preciso ser regada, né? Vamos dizer assim. Um outro ponto interessante é que a gente precisa priorizar a nossa amizade com o nosso cônjuge. Isso talvez assim, totalmente contrário ao que o mundo diz, né? Porque nós vemos muitos casais dizendo que eu vou pedir o divórcio, eu vou me separar porque não tem mais afinidade, ou então a gente está igual amigos. Gente, dentro de um relacionamento é importante sim que os cônjuges eles sejam amigos uns dos outros, né? E eu achei interessante esse tópico dentro do livro, porque é importante que a gente priorize a amizade dentro do casamento, né? Que o meu esposo confie em mim como a sua única amiga, né? E que ele fale do que o angustie, né? E que eu esteja ali pronta para ouvir, para aconselhar, para ser realmente um elo, né? Para ser um aconchego, né? E da mesma forma que ele seja o meu único amigo, né? Então que nós possamos frutificar esse fruto da fidelidade também tendo uma amizade leal com o nosso esposo e com a nossa esposa, né? Quem tem esposa, os homens com as esposas, né? E as mulheres com os seus esposos. Outra coisa que eu achei importante aqui, que a gente precisa reformular alguns conceitos que a gente tem de muito tempo. Vamos reavaliar alguns conceitos que nós temos, né? E quando a gente reavalia esse conceito, eu consigo frutificar essa fidelidade, né? Eu consigo fazer com que o fruto da fidelidade realmente frutifique em mim. Bom, terminando essa parte, eu acho que talvez uma maneira da gente resumir isso é que eu e você, nós precisamos nos render à fidelidade. Eu preciso entender que humanamente falando eu não consigo desenvolver isso, mas se eu olhar para a fidelidade divina, né, e se eu desenvolver uma vida de fé, eu começo a frutificar o fruto da fidelidade. E para eu fazer isso, eu preciso me render a Deus, né? Eu preciso me render a esse momento, a esse fruto da fidelidade. Sobre a questão do medo e das fobias, nós vivemos numa situação em que é comum nós termos medo. O medo em si, ele não é algo extraordinário. Ele é comum, ele é natural, ele é aprendido. Vocês sabiam disso? Que nós não nascemos com medo. O medo ele é aprendido dentro dos contextos sociais que nós vivemos, né? Então, uma criança, ela começa a desenvolver medo de um cachorro, por exemplo, de tantos pais falarem que ela tem que ter cuidado com o cachorro. Então, às vezes até fala, né? O cachorro morde. Ele vai fazer isso com você. Então, assim, se nós não falássemos isso, até acontecer algo, a criança não teria medo, né? Ela
não teria medo. Então ela aprendeu a ter medo porque outras pessoas falaram sobre isso. Nós temos vários tipos de medo. A gente tem um medo contextual. Esse medo contextual é aquele ocasionado por situações específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada e aí ela começa a ter medo, né, de isso acontecer novamente. Alguém que tomaram um carro, então ela começa a ter medo de dirigir porque acredita que vai acontecer isso novamente. Então esses medos, eles são relativamente comuns de acontecerem e até naturais, né? O medo sentimental, né, que está muito ligado à questão de você ser abandonado ou traído, isso não só nas relações homem e mulher, né, mas também nas relações de amizade. E a gente tem níveis de medo, e aí é que está a questão da ligação com a palavra fobia, né? Então, quando é um medo que muito mais me protege de uma situação, ou então tem uma relação com algo que eu já vivi, mas ainda assim eu caminho, eu vou adiante, ok, né? Quer dizer que você está conseguindo controlar essa situação. Agora, quando o medo começa a nos paralisar, quando o medo entra num nível, num patamar assim que você não consegue nem fazer as suas ações, né, as suas atividades corriqueiras, as suas atividades do dia a dia, aí é importante que a gente tome cuidado, né? Porque aí você provavelmente já está desenvolvendo fobias, né? E dentro da fobia nós precisamos tratar, porque quando ela te paralisa, né, quando ela te aprisiona, é necessário que haja um tratamento. Diante dessa pandemia que a gente já está há 1 ano e meio vivendo, nós sabemos de muitas pessoas que desenvolveram transtornos por ficar perto de mais pessoas, ou então quando voltaram a ter esse contato social, começaram a suar, começaram a ficar sem ar, porque tinham pessoas ao seu redor. Então é alguém que está mostrando, né, que está com um desenvolvimento de um medo num nível elevado, né, praticamente sendo transformado numa fobia. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que o medo, ele faz com que a gente tenha uma visão distorcida da realidade, né? E essa distorção também é prejudicial para nós. Outra coisa que eu acho importante falar aqui para vocês, o medo, ele não é uma característica das pessoas fracas. O medo, ele pode acometer qualquer pessoa. E eu acho lindo isso, porque Deus, ele colocou exemplos na Bíblia de pessoas assim que guerrearam, ganharam batalhas e elas tiveram medo, né? Nós temos aí Davi, o rei Davi, em várias situações ele teve medo, né? Quando ele fugia do rei Saul, ele teve medo, era uma mostra de medo. Quando ele fugiu do seu filho, né, Absalão, era uma mostra de medo. Nós temos o profeta Elias, que também sentiu medo, né? Moisés, que em algumas situações demonstrou ter medo, né? E isso mostra que o medo, ele é um processo natural do ser humano, né? Mas que a gente precisa controlá-lo. Nós não podemos deixar que ele nos paralise, né? Davi, Elias, Moisés, por mais que eles tiveram medo, eles não ficaram paralisados. Cada um deles cumpriu o chamado de Deus, né? Cada um deles. Gideão também, né, mostrou em algumas situações que tinha medo, mas eles foram adiante, né? Eles permaneceram e foram adiante. Não alimente o medo, né? E Deus fala isso para nós, ó, Deus nos dá uma ordem: não tenha medo. Nós não precisamos ter medo. E o Senhor ainda fala: continue, siga, prossiga. É importante que a gente não alimente o medo, né? Que a gente afaste o medo e busque manter a calma. Como que eu posso afastar o medo e manter a calma? Nós temos algumas formas da gente fazer isso.
Espiritualmente falando, eu posso descansar no amor de Deus, eu posso compreender e ter a convicção que a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que o Senhor fala em vários momentos na Bíblia para a gente não temer. Na realidade, a palavra não temas, a expressão não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Uma vez para cada dia do ano. E eu acredito muito que essas coisas, elas não são coincidências. Elas estão ali para a gente realmente lembrar. Não temas, não temas, estou contigo. Não temas, sou seu auxílio. Não temas, eu sou sua companhia. Não temas, eu te justifico. Não temas, eu te capacito. Isso eu lembrando aqui de algumas partes, alguns fragmentos de versículos. E eu gostaria que você fizesse isso na sua casa também. Que você trouxesse à memória esses versículos, né? Que você lembrasse de versículos que falam para a gente lançar o medo fora, que nos desafiam a ir adiante, a confiar, não é? Nessa fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Descanse no amor e na fidelidade de Deus. É importante que a gente descanse nesse amor e nessa fidelidade. A palavra do Senhor, ela nos promete proteção, conforto, alívio, consolo, esperança. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de formas para a gente lançar todo o medo fora. A oração é uma arma importantíssima para a gente lançar o medo fora, né? O medo do futuro, o medo da morte, né? Quem tem filhos, às vezes tem um medo também da morte, porque quem vai ficar com meu filho e não sei o quê. E a gente precisa entender que os filhos, eles são dádivas que o Senhor nos dá e nós estamos como mordomos de tudo que o Senhor nos entregou. E se Ele nos entregou, Ele sabe até onde nós vamos ficar aqui com eles, e Deus tem um plano para nós. Nós não precisamos temer, né, o dia de amanhã, nós não precisamos temer o que vai acontecer. Nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, que o Senhor, Ele tem poder, né, para nos auxiliar nesse aspecto do medo, e Ele pode sim nos fazer não temer, né, nos imbuir de coragem e fazer com que a gente siga. Agora, se você consegue perceber que o seu estágio de medo, o seu nível de medo, já está naquele nível da fobia mesmo, do transtorno que faz com que você não consiga se relacionar, sair da sua casa, desenvolver um bom relacionamento com seu esposo, com seus filhos, com a sua família, com a igreja, ore, né? Busque sim os seus líderes, os seus pastores, mas não descarte a ação médica, né? A ação psicológica, porque o Senhor, Ele capacitou essas pessoas também para nos ajudarem. Então, se você percebe que precisa desse tipo de ajuda, desse tipo de auxílio, que você vá ao encontro desse auxílio, né? Que você busque esse auxílio. Na nossa igreja, nós temos alguns canais que te auxiliam, né, nesse início desse processo, né? Mas é importante que você perceba em si essa situação. A fidelidade do Senhor, ela nos constrange a viver uma vida de fé e, a partir dessa vida de fé, fazer com que cada um de nós produza e frutifique a fidelidade. O medo, ele é normal, natural nas nossas vidas, mas ainda assim, se ele nos incapacita para algo, nós precisamos nos lembrar do que a palavra do Senhor diz, que o verdadeiro amor, que é o amor do nosso Deus, lança fora todo medo, né? As palavras do Senhor sempre nos falam de que nós não precisamos temer e que Ele nos dá condições de sermos firmes e corajosos. E se por algum motivo eu ainda necessitar de uma ajuda médica, psicológica, que nós podemos sim buscar essa ajuda, porque o Senhor capacita os seus para também ajudarem os demais.
Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar frutificando, né? Dia após dia, até a volta do Senhor Jesus.